Continuação do audiobook de valor, QI estratégico, criando empresas sagazes. Autor John Wells. Parte 2. Estrutura inteligente. Capítulo 6. A necessidade de uma estrutura inteligente. Para executar uma estratégia de maneira eficaz, uma empresa precisa da estrutura correta. E se deseja mudar sua estratégia, então a organização deve ser capaz de ajustar sua estrutura de modo correspondente. Mas isso não é fácil. Os executivos geralmente se queixam de que não é tanto a falta de novas estratégias que deixa suas organizações vulneráveis a ataques competitivos, mas a inflexibilidade de sua estrutura. Pensar em novas ideias é fácil, transformá-las em ação é muito mais difícil. A estrutura traz em si uma grande quantidade de inércia. Enquanto alguns teóricos argumentam que uma empresa deve primeiramente decidir a sua estratégia e então desenvolver uma estrutura para apoiá-la, os profissionais estão mais conscientes do custo, tempo e esforço necessários para efetuar a mudança estrutural. Grandes organizações são extremamente complexas. Reorganizar uma empresa da lista Fortune 500 com uma rígida herança estrutural pode custar centenas de milhões de dólares a alguns bilhões de dólares e levar vários anos. Portanto, seria imprudente não calcular os custos e o tempo necessário para a mudança estrutural em qualquer avaliação de opções estratégicas. Nesse sentido, a estrutura sempre guia a estratégia até certo ponto. O ciclo stop-start de mudança. Sob o ponto de vista lógico, as empresas consideram que deveriam esperar até que fizesse sentido econômico realizar mudanças em suas estratégias. O momento de agir seria aquele em que uma crescente perda econômica por continuar com a estratégia antiga corresponderia ao custo de fazer mudanças. No entanto, a resistência à mudança não é prudente. As empresas costumam esperar em demasia. Na verdade, uma crise é muitas vezes necessária para impulsionar a ação, pois somente então as pessoas se dispõem a parar de debater as alternativas e colocar mãos à obra. Contudo, esperar por uma crise real é perigoso. Quando ela finalmente acontece, a recuperação se torna muito mais difícil. É por isso que muitos CEOs fabricam uma crise. Eles criam uma plataforma de urgência para conduzir grandes mudanças. Uma vez realizadas, a organização se estabelece em sua nova rotina. Grandes corporações repetem esse padrão, em geral, a cada 5 anos ou, então, em sincronia com as mudanças de CEO. Períodos curtos, porém intensos de alteração estratégica e reorganização, intercalados com períodos mais longos e calmos de execução, durante os quais elas ignoram o ambiente externo em mudança, afastando-se lentamente de um caminho estratégico vencedor. Esse ciclo start-stop, inicie, pare, significa que a combinação estratégia-estrutura nunca é ideal. A empresa se mantém em constante desvantagem e deve pagar um preço por isso. Em ambientes competitivos lentos, esse preço pode ser relativamente pequeno, mas quanto mais rápido for o ritmo da mudança, maiores serão os custos. Estrutura inteligente. Os custos de cada mudança podem ser reduzidos por meio de reorganizações mais frequentes, mas a ideia de realizar uma grande reorganização anual apavora até mesmo os mais destemidos, abre aspas, capitães do comércio, fecha aspas. E se as empresas abordassem o problema de um modo completamente diferente? E se elas projetassem suas estruturas de modo a facilitar suas alterações?
Isso reduziria a inércia e auxiliaria em seu ajuste. E se elas investissem em capacitação para apoiar a mudança contínua, desde que houvesse um retorno sobre esses recursos, isso reduziria a inércia estrutural a zero, tornando-a, abre aspas, gratuita, fecha aspas. E se a estrutura se auto-organizasse, alterando a si mesma de maneira automática e inteligente, em conjunto com a estratégia, em vez de exigir a energia e a atenção totais da alta equipe de gestão, isso liberaria mais tempo para a equipe se concentrar na estratégia. E se a estrutura de fato levasse à mudança estratégica, então, além de reduzirmos a inércia estrutural a zero, a própria estrutura também ajudaria a reduzir a inércia estratégica. Os céticos poderão concluir de modo intuitivo que tal estrutura inteligente não aconteceria de graça. Ela certamente exigiria investir em significativa folga organizacional. Mas a experiência de empresas estrategicamente inteligentes demonstra que muito conhecimento pode ser, abre aspas, concebido internamente, fecha aspas, desde que uma empresa esteja consciente de como ela precisa mudar. Por exemplo, como já destacamos, a Capital One testa mais de 50 mil novas ideias de produtos de cartões de crédito no mercado a cada ano, das quais milhares são rapidamente implementadas. Isso não seria possível em um negócio tradicional de cartão de crédito organizado por funções, mas é executado com alta precisão pela estrutura de auto-organização da Capital One, que se baseia no trabalho em equipes. Uma concepção cuidadosa pode criar níveis elevados de estrutura inteligente. Na verdade, por meio de um design em estrutura e sistemas baseado em componentes, os custos para se realizar alterações caem de modo significativo. Tal mudança de pensamento de design é análoga à questão da qualidade na década de 1970. Quando se argumentou que os custos adicionais de se investir em qualidade seriam rapidamente reembolsados por meio dos ganhos gerais do sistema. Com a mentalidade e a concepção adequadas, a estrutura inteligente pode se tornar compensatória, viabilizando economicamente um modelo de mudança contínua. A parte 2 desse livro investiga o conceito de estrutura inteligente. Nela, examinamos o que significa a mudança das estruturas organizacionais e procuramos maneiras de torná-las mais receptivas ao ambiente competitivo. Gerenciamento inteligente de ativos. Para entender o que causa a inércia estrutural, não podemos estreitar demais nossa visão. A estrutura não é apenas um organograma. Devemos olhar para todos os elementos estruturais que interferem na mudança. Um limite óbvio à capacidade de mudança de uma organização são os ativos que ela investiu. Uma vez assumidos esses compromissos, a maioria das empresas acha difícil jogar tudo fora e começar de novo. Assim, a base de ativos atual influencia as escolhas estratégicas e impede alterações. No capítulo 7, Gerenciamento Inteligente de Ativos, analisamos a grande variedade de ativos nos quais as empresas investem e a lógica por trás desses investimentos. Destacamos a necessidade de cuidar bem dos ativos que são críticos para o sucesso de longo prazo. Verificamos também como esses ativos são capazes de emboscar as empresas quando o ambiente competitivo se altera. Neste sentido, identificamos duas abordagens para resolver o problema. Primeiro, a estratégia Asset Light, de ativos básicos, de não investir em ativos, apenas utilizar-os de outra empresa. Segundo, a Asset Flexible, de ativos flexíveis, baseada no planejamento cuidadoso da capacidade da empresa para lidar com
uma série de possíveis mudanças que a empresa talvez tenha de enfrentar. Arquitetura formal. Navegando no labirinto da estrutura corporativa. Passamos agora dos ativos à arquitetura, ou seja, a forma como os ativos da empresa são organizados para trabalhar em conjunto, a fim de criar valor. Utilizamos o termo, abre aspas, arquitetura, fecha aspas, porque muitas vezes a palavra, abre aspas, organização, fecha aspas, evoca a ideia de organograma. Todavia, há muito mais na organização de ativos que um simples organograma. De fato, a arquitetura é composta por uma série de elementos interrelacionados que podem criar inércia. Quando esses itens são combinados, sua capacidade de resistir a mudanças torna-se descomunal. A fim de reduzir o tamanho desse desafio, no capítulo 8, Arquitetura Formal, navegando no labirinto da estrutura corporativa, analisamos individualmente uma série de elementos importantes da arquitetura formal. Verificamos como cada um deles cria valor, por que sofrem inércia e de que modo isso pode ser superado. Mais adiante, no capítulo 10, em busca de uma estrutura mais inteligente, faremos uma análise mais completa. Porém, é útil adiar essa discussão até que tenhamos abordado o papel da arquitetura informal, no capítulo 9, Arquitetura Informal, alavancando a mecânica social. No capítulo 8, começamos com o organograma, que mapeia as funções, as responsabilidades e as relações hierárquicas na empresa. Discutimos a lógica da hierarquia formal e identificamos os seus limites. Em vez de estruturas grandes e monolíticas e de uma abordagem de comando e de controle centralizada para a mudança estratégica, defendemos a divisão das empresas em componentes de negócios estratégicos e a distribuição da inteligência e da estratégia estrutural entre eles, organizações orientadas a objetos. Investigamos também uma extensão lógica das estruturas de gerenciamento de projetos, as organizações orientadas para as oportunidades. Em seguida, passamos aos processos de trabalho. Enquanto se concentram em quem é o responsável pelo trabalho, os processos descrevem de que modo ele deve ser feito. Discutimos os méritos dos processos formais, a inércia que eles podem criar e como ajudar a superá-la. Isso demanda a redução do nível de interdependência entre os processos na organização, orientada por objeto, e o desenvolvimento de capacitação adequada para a mudança do processo. Distribuir mais inteligência estratégica e estrutural em toda a organização significa recrutar as pessoas certas e desenvolver as habilidades adequadas. Portanto, destacamos que deve ser dada atenção especial aos processos envolvidos no desenvolvimento da base de ativos humanos. Embora esse tema seja abordado com mais detalhes na parte 3, Mentes Inteligentes, uma vez que pretendemos motivar o tipo certo de mudança, enfocamos também os sistemas de avaliação e de recompensa e argumentos que as recompensas devem ser cuidadosamente alinhadas ao sucesso estratégico de longo prazo. Os elementos finais de arquitetura discutido no capítulo 8 são os sistemas de informação e de comunicação. Estes unem todos os demais. Na verdade, a comunicação eficaz é fundamental para coordenar as ações de muitas pessoas em busca de um objetivo comum. Ela também é igualmente importante no desenvolvimento das escolhas que orientam essas ações e motivam todos a agir. Para serem mais receptivas à mudança, as organizações devem ter o cuidado de fazer mais do que simplesmente utilizar os sistemas de comunicação para informar as pessoas o que está acontecendo ou para dar instruções. Em um mundo de mudanças contínuas,
onde a tomada de decisão estratégica é distribuída por toda a empresa. A comunicação é o veículo de aprendizagem que apoia a mudança, e os executivos devem ser treinados a comunicar para aprender. Em seguida, nos voltamos para os sistemas de informação. Estes podem ajudar as organizações a serem mais inteligentes. Na verdade, muitos dos exemplos de empresas inteligentes neste livro contam com sistemas de informação para a sua inteligência superior. No entanto, esses sistemas também podem representar um impedimento formidável à mudança. Defendemos a ideia de que eles devem ser concebidos para ser alterados, com arquiteturas orientadas por objeto e métodos de programação ágeis. A linha de frente deve ser encorajada a conduzir mudança em vez de apenas aceitar sua imposição. Também procuramos alterar as empresas que estão correndo risco de perder o controle de sua arquitetura de informação. Nunca passe o controle do sistema nervoso central de uma empresa a terceiros. Arquitetura informal, alavancando a mecânica social. Enquanto a alteração da arquitetura formal é bastante difícil, muito do que é realizado nas organizações é feito por meio da arquitetura informal. Como podemos mudar algo que está em situação irregular e é em grande parte invisível? Poderíamos, é claro, ignorá-lo. E muitas empresas o fazem, alegando que é difícil lidar com isso. Mas quando se trabalha contra os objetivos da organização, a arquitetura informal pode minar seu sucesso. E por essa razão, deve ser abordada. Em contrapartida, se encarada da maneira correta, ela também poderá representar uma grande oportunidade, pois se forma sem esforço consciente, opera sem apoio formal e pode se adaptar de maneira muito rápida. Ela pode representar uma poderosa arma para a mudança. O capítulo 9, a arquitetura informal, alavancando a mecânica social, se concentra na neurologia, na biologia evolutiva, na antropologia e na psicologia social para tentar entender os comportamentos humanos que ajudam a moldar a arquitetura informal. O objetivo é entendê-la e alinhá-la à arquitetura formal de modo a criar uma estrutura mais inteligente e adaptável. Mesmo que acreditemos estar no controle consciente do nosso destino, na maioria das vezes somos levados pelos nossos genes a nos comportar de maneiras muito previsíveis, as mecânicas sociais. Esses comportamentos subconscientes nos fornecem a capacidade de trabalharmos juntos, em cooperação, formando comunidades eficientes e interagindo com elas. Isso nos torna mais poderosos como espécie. E não precisamos de sistemas formais ou procedimentos para moldar a arquitetura informal, pois somos especialistas nisso. Nós apenas os extraímos inconscientemente de nossas capacidades genéticas herdadas. De modo análogo à arquitetura formal, criamos hierarquias informais, desenvolvemos processos informais, recrutamos e orientamos pessoas, criamos normas sociais de sucesso e encontramos maneiras eficazes de nos comunicar. Essa arquitetura informal pode complementar, substituir ou até mesmo confrontar elementos da arquitetura formal. O objetivo deve ser usá-la como complemento e substituto para tornar a estrutura mais inteligente e evitar conflitos que drenem energia. Mas como aproveitar a estrutura informal se não a percebemos de modo consciente? Primeiro, temos de pensar a respeito do que sabemos e abrir nossos olhos. Então, precisamos decidir a melhor maneira de moldar isso a nosso favor. Vejamos o exemplo dos processos. Uma abordagem é testar e documentar processos informais e depois redesenhá-los para que se tornem mais eficientes.
No entanto, formalizar o informal é uma tarefa desafiadora, pois assim que novos processos são implementados, eles logo são modificados e melhorados por aqueles que os executam, o que o torna, mais uma vez, informais. Em vez de passar por todo esse ritual, parece fazer mais sentido simplesmente motivar o autoaperfeiçoamento da arquitetura informal. Mas será que existe alguma maneira de tornar a arquitetura informal mais eficaz? Talvez turbinando-a para lhe conferir mais capacidade? A tecnologia de rede social permite realizar isso mediante a expansão maciça da capacidade de intercâmbio social. No processo, a TRS afirma reformular organizações, instituições e a sociedade como um todo, de muitas maneiras. As empresas que a ignoram o fazem por conta e risco, porque seus empregados irão usá-la de qualquer maneira. E as organizações que não reconhecem seu poder e não a utilizam a seu serviço, podem achar que seus funcionários a estão usando contra elas. Em busca de uma estrutura mais inteligente. Após navegar pelo labirinto da estrutura corporativa e aprender a alavancar a arquitetura informal, no capítulo 10, em busca de uma estrutura mais inteligente, refletimos sobre os diferentes níveis de QI estrutural. Demonstramos pelas organizações. Existem aquelas na extremidade inferior do espectro que não conseguem desenvolver uma estrutura formal interna consistente. Seus elementos apresentam conflito e sua estrutura está em guerra consigo mesma. Neste caso, o problema mais comum é esperar que os funcionários façam uma determinada coisa enquanto são pagos para fazer o oposto. Existem também as empresas que desenvolvem uma estrutura formal consistente, mas que, infelizmente, não está alinhada com sua estratégia. Em tais casos, com frequência, a estrutura ganha, conduzindo a estratégia de várias maneiras inesperadas. As organizações cuja inteligência estrutural é moderada conseguem obter o alinhamento entre estratégia e estrutura, mas abordam a mudança estrutural de maneira hierárquica, de cima para baixo, e a consideram muito incômoda. Empresas mais inteligentes atraem seu pessoal para ajudar, distribuindo inteligência estrutural por toda a organização. As ainda mais inteligentes buscam alavancar totalmente as mecânicas sociais de moldar sua organização formal para fazer o mesmo. Por fim, juntamos todos os dados, identificando as principais etapas de adaptação da arquitetura formal com o intuito de elevar o QI estrutural, ao mesmo tempo em que alavancamos a arquitetura informal. Argumentamos que o ponto de partida são os sistemas de recompensa. As empresas que pretendem obter resposta rápida em sua mudança estratégica devem recompensar a todos pelo sucesso estratégico. Apesar das exigências da arquitetura formal, as recompensas são suficientemente poderosas para moldar a conduta que conduzirá ao alinhamento. Se a atual arquitetura formal obstrui o caminho, as pessoas simplesmente reformularão a arquitetura informal para que o trabalho seja feito. Claro, o desalinhamento entre os processos formais e informais resultante dessa abordagem provocará perdas e criará tensões. Portanto, as empresas devem motivar a linha de frente e continuar esses problemas, criando novos processos que estejam mais alinhados com a agenda estratégica. Para isso, elas precisam adotar, abre aspas, processos para melhorar processos, fecha aspas, que as capacitem a fazê-lo.
Quando os processos são muito interligados, resolver um problema em outra parte do sistema causa outros problemas em outros lugares. Para reduzir esses efeitos, recomendamos a redução desse nível de interrelação mediante a remodelagem das organizações em CNs semi-independentes, com a utilização de técnicas de projeto orientado para objeto. Cada componente deve ser motivado a se auto-aperfeiçoar e a se ajustar rapidamente às mudanças no seu ambiente estratégico local. Para gerenciar os esforços dos CNs, as organizações devem procurar uma combinação entre mecanismos de cooperação regimental, mercadológica e social, a fim de manter seus componentes alinhados. Quando os mecanismos de mercado são utilizados, o papel da alta gestão muda, deixando de atuar na forma de, abre aspas, comando e controle, fecha aspas, para agir como, abre aspas, formadora e reguladora de mercados, fecha aspas. Quando são usados os mecanismos sociais, eles se tornam engenheiros sociais. Para conduzir tal abordagem, uma nova classe de gerentes deve ser contratada e treinada para dirigir estrategicamente os CNs e as equipes da linha de frente. Os novos profissionais devem procurar novas oportunidades de negócio, tomar decisões que sejam do melhor interesse da empresa, liderar a mudança contínua e desenvolver o seu pessoal. Os sistemas de avaliação e recompensa devem fornecer aos CNs e à alta administração uma visão clara do que os CNs devem fazer para impulsionar o desempenho. Os CNs devem compartilhar as recompensas desse desempenho. Tudo isso requer sistemas de informação flexíveis que possam ser moldados às necessidades de cada CN, proporcionando ao mesmo tempo uma visão clara à alta gestão das ações realizadas pelos CNs, de modo que a organização possa cumprir com suas responsabilidades fiduciárias para com os acionistas. Tal estrutura possibilita que uma empresa obtenha máximo proveito da mecânica social. Se cada CNE é projetado para operar dentro dos limites da mecânica social, então ele naturalmente formará um componente de mecânica social. As arquiteturas informal e formal estão agora mapeadas entre si e totalmente alinhadas. Ao determinar as condições, cumprir as regras e encorajar os comportamentos que fortalecem um CMS, os líderes maximizam os benefícios da mecânica social dentro de suas CNS. A TRS promete assegurar ainda mais essa eficácia, ampliando o tamanho de um CNE viável e aumentando o seu alcance geográfico. Além disso, a TRS ajuda a documentar intercâmbios informais, proporcionando rastreamento para a auditoria, o que permite à alta administração cumprir com sua responsabilidade fiduciária com os acionistas. As empresas que procuram evitar a inércia estrutural devem sempre procurar modelos de negócios que minimizem o comportamento com ativos e tornem mais flexíveis e variáveis os custos daqueles com os quais precisam se comprometer. Então é isso. O audiobook de valor que vocês acabaram de ouvir é QI Estratégico, Criando Empresas Sagazes. Parte 2, Estrutura Inteligente. Autor John R. Wells. No próximo áudio abordaremos capítulo 7, Gerenciamento Inteligente de Ativos. Deixe um likezinho para fortalecer o canal. Deixe seu comentário abaixo e até mais!